Olá pessoal, saudações a todos. Retomo um tema aqui que eu havia já trabalhado em outros vídeos, né, que é a questão da inflação. Sem ser enfadonho no tema, mas como ela efetivamente bateu na nossa porta e tem surgido muitas dúvidas e até questionamentos sobre o tratamento que se dá à inflação, eu ratifico o meu posicionamento que o aumento da taxa de juros, a taxa de juros oficial, a Selic, não é o melhor remédio para a inflação. Eu tenho conversado com alguns colegas economistas e alguns já vinham apontando o seguinte: existe espaço ainda para aumento da taxa de juros no Brasil, né? Ela já esteve muito mais alta e existe espaço para isso, tendo em vista que a taxa de juros ainda é muito baixa. Tá? Mas ocorre que, entendo esse posicionamento também, mas ocorre que o próprio Banco Central, se nós procurarmos os conceitos na própria página do Banco Central, já fala o seguinte: aumento de taxa de juros restringe o crédito, isso restringe o consumo, né? E a nossa inflação ela está caracterizada principalmente como uma inflação de custos e não de demanda, né? Os preços estão subindo em função de que os custos dos produtos estão subindo. A energia elétrica, principalmente, a questão do petróleo, que é atrelado a dólar, e faz com que toda a cadeia da produção de combustíveis, né, e os derivados da indústria petroquímica, todos os derivados plásticos e os componentes para a indústria plástica, né, poliestireno, polipropileno, tudo atrelado a dólar, acaba impactando nos custos dos produtos, sem contar que boa parte da nossa cadeia produtiva ela depende de matéria-prima importada, que está atrelada a dólar. Então, efetivamente, aumentar a taxa de juros, ela vai restringir o consumo interno, mas o governo aplica isso e a grande parte dos jornalistas econômicos vem dizendo: a inflação está subindo, o governo vai aumentar a taxa de juros. Mas esse aumento da taxa de juros tem como pano de fundo atrair ou manter o investimento internacional aqui. Na realidade é isso, porque mantendo o investimento em dólares, né, que as empresas e os investidores internacionais mantêm os seus capitais aqui atrelado ao dólar, investimento em dólar, significa um equilíbrio, pelo menos uma tentativa de equilibrar a quantidade de dólares no país e que não haja fuga desses investimentos em dólar, né, fazendo com que a quantidade, aí é a lei da oferta e demanda, se nós temos uma quantidade razoável de dólar no país, a tendência é que o preço dessa moeda, né, em paridade com o real, ela tende a se manter ou até mesmo baixar, dependendo desse volume de dólar que entra no país. Então, claro, num efeito cascata, isso vai combater a inflação, porque se tem mais dólar, o dólar baixa, os produtos que as empresas que nós consumimos e as empresas importam como matéria-prima, né, se tiver um dólar mais barato, isso vai refletir num preço mais barato num segundo momento, mais baixo, né? Então é isso que faz com que o governo aumente a taxa de juros, não pela inflação de demanda, mas pela inflação de custos, né, atrelado a um volume de investimento. Eu tive pesquisando aqui nas taxas de juros internacionais, né, e a gente no site globalrates, né, .com, globalrates.com, vocês podem consultar. Então, por exemplo, Estados Unidos, né, Estados Unidos tem uma inflação, está com uma inflação medida em julho de 5,37% ao ano. E a taxa de juros lá é 0,25%. A última alteração foi 15 de março de 2020, né? Então, 0,25% ao ano, enquanto que a nossa
A nossa taxa de juros já está em 5,25 nesse momento que falo, e a próxima reunião do Copom já promete um aumento dessa taxa de juros. Se tomarmos outros países como o Canadá, né, a taxa de juros também é 0,25% ao ano. A última movimentação foi em 2020, com uma inflação de 3,71%. A China está com uma inflação de 1,91 e a taxa é 3,85, né? Uma taxa elevada comparativamente a outros países, mas a nossa taxa de juros ela é a mais alta neste momento, é uma das mais altas entre todos os países, né? Com uma inflação que já deve estar beirando aí em outubro novembro, a casa de 2 dígitos, né? Chegando, alcançando os 10%. Bom, tudo isso, não querendo me estender demais, a questão toda é o quanto que ela impacta na nossa vida e na nossa empresa. O quanto vocês, empresários, né? E aqui eu não falo em empresários com empresas de grande porte, que tem toda uma estrutura, departamentos de economia e estatística, etc., para fazer os controles. Mas quanto nós, pequenos empresários, que têm empresas de pequeno e médio porte, estamos organizados para esses momentos que virão, né, onde a inflação está tomando conta desse mercado, né, o poder aquisitivo está cada vez mais baixo, a competição está muito alta. Então, assim, tem vários mecanismos, existe planejamento estratégico, existe a avaliação correta dos preços, os preços dos produtos são bem calculados, tudo bem que é dado pelo mercado, mas nós temos que ter a nossa planta de custos bem ajustadas, né? Custo fixo, custo variáveis, a formação do preço, os mercados que nós estamos atendendo e que podemos atender, quais são as estratégias, quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Quer dizer, num cenário como esse, é super importante, mais importante do que nunca, é ter um bom planejamento estratégico. Né? Então, essa é uma reflexão que temos que fazer. Eu pretendo nos próximos vídeos aí falar um pouco mais sobre isso, tá? Planejamento estratégico, principalmente na área econômica financeira dentro da empresa. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Conto com vocês, deixe os comentários e assuntos que a gente pode tratar e que eu posso ajudá-los. Um grande abraço.